Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos dar sequência hoje no tema que iniciamos há 2 semanas atrás, né? Estamos compartilhando sobre o grande julgamento, ou o dia do Senhor. E nós vamos dar sequência hoje. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 5. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Então, esses dois versículos, né, que lemos, fala deste grande julgamento que o Senhor Jesus vai realizar por ocasião da sua volta, né, do seu retorno. E nesses dois versículos nós vemos que todos os homens, né, estarão diante do Senhor um dia, e que todas as coisas serão trazidas à luz, né, e julgadas pelo Filho de Deus. Deus já estabeleceu um dia, então esse julgamento não é algo improvisado, né? É algo que desde a eternidade já está estabelecido por Deus. E tudo será medido por este varão, né, que foi aprovado por Deus, foi acreditado por Deus. O fato dele ter ressuscitado dentre os mortos manifestou, né, a sua plena justiça, né, a sua santidade absoluta. E foi por Deus estabelecido como juiz de todos. Bom, então nós vamos dar sequência hoje, né? Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes algumas coisas bastante importantes, né, relacionadas com isso. Queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E também 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Nesse texto aqui de 1 Timóteo, Paulo está dizendo que acontece, né, no tempo presente o julgamento do pecado, mas numa medida pequena, né? Era para isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que temos hoje, irmãos, é uma pitada, né, do que vai acontecer no último dia. A justiça
que os homens conseguem aplicar hoje, ela é insípida, né? Falha, pequena, né? Ela alcança só a superfície das coisas. Por isso ela é insuficiente, né? Ela não satisfaz, né? Ela não alcança o âmago da questão, né? Por isso que os filhos de Deus, normalmente os filhos de Deus, eles levam, né, no seu coração um sentimento de que a injustiça, ela está por toda a terra e ela prevalece, né? Ela, de alguma forma, ela reina, né? Podemos ver isso na experiência de Ló, ali, nas portas de Sodoma, né? A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro, né, disse que Ló sofria no seu coração, na sua alma. Pedro disse que era justa, quando ele observava, né, os pecados dos homens que moravam ali naquela cidade. Havia um inconformismo no coração dele. E isto acontece com todo filho de Deus. Mesmo aonde a justiça que existe hoje, que é aplicada hoje, acontece para os padrões humanos, né, com eficiência, mas ainda assim ela é insuficiente. Ela não julga de fato as coisas como elas precisam ser julgadas. Mas não será assim quando o Senhor vier. Por isso Paulo diz aqui que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, há a parte que está submersa desse grande iceberg, né? E a injustiça, ela será descoberta no dia do juízo, no dia em que o Senhor realmente revelar os segredos dos corações. No dia em que o Senhor trazer todos os homens à sua presença, né, para serem julgados, né? Ali estarão, né, os ricos, os pobres, né, os reis, os servos, né, os grandes, os pequenos, os sábios, os ignorantes, aqueles que foram conhecidos, aqueles que viveram no anonimato, não importa, todos, absolutamente todos, né, serão trazidos à presença do Senhor e todos os segredos dos corações e todas as coisas, né, serão abertas de forma pública, né, e o Senhor que domina sobre toda a terra, que reina sobre todas as coisas e julgará tudo com perfeita justiça. Esse dia está marcado, né? E ele acontecerá. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, o Senhor Jesus diz que aquele que tem sede, né, e fome de justiça, ele será farto neste dia. Neste dia. Neste dia. Apocalipse 19, 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
Olha que coisa maravilhosa, irmão, que nós temos aqui, né? João viu uma, ele ouviu, né, uma grande voz, como de numerosa multidão, ou seja, a multidão dos filhos de Deus vão estar com ele na glória. E eles estão dizendo aleluia. Salvação, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Aqui os santos, podemos dizer que pela primeira vez, né, eles vão dizer com o coração, né, saciado, com o coração cheio, né, de certeza de que finalmente a justiça veio, a justiça foi aplicada, a justiça agora está reinando, né? Então eles dizem, verdadeiros e justos são os seus juízos. Não mais os julgamentos dos homens, os juízos dos homens, mas agora o de Deus. Estes são verdadeiros e justos. Por quê? Porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Então, neste dia, irmão, que a justiça de Deus se manifestará, julgará todas as coisas, Deus não só vai dar, né, ao ímpio, ao perverso, o prêmio da sua injustiça, como também dará aos santos, aos justos, né, o prêmio da sua justiça. Eles serão satisfeitos, né? Eles se alegrarão na justiça de Deus. Aquela ideia de que a justiça de Deus tarda, mas não farta, né? É assim que o Barbarense fala, né? Tarda, mas não farta. Né? Isso não é correto. Né? Deus marcou um dia e os seus filhos verão a sua justiça e eles ficarão satisfeitos. Eles se alegrarão, né? Porque a grande meretriz será julgada. Essa meretriz aqui é este mundo corrompido, caído, ou seja, esse mundo de injustiça, que desde o princípio detém a verdade de Deus, como Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, né? Fazendo com que a mentira reinasse sobre os filhos dos homens. Então, querido, aguenta firme aí, porque o dia em que o Senhor retornar, se você estiver verdadeiramente no Filho de Deus, aqui você será saciado, pleno. Até lá, teremos que lidar com todas as dificuldades do tempo presente, né? Mas já está marcado um dia para tudo isso acabar. Amém? Em Mateus capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando o Senhor vier, de forma pública, solene, universal, ele vai corrigir todas as irregularidades que a injustiça, que o pecado criou neste mundo de Deus.
Isso é maravilhoso. Esse dia, e nesse dia, as coisas serão reorganizadas. E a injustiça perderá o seu domínio, né? O seu reinado terá chegado ao fim. Porque quando o Senhor traz todos os filhos dos homens à sua presença, né? E retribui, né, cada um conforme as suas obras, não ficará absolutamente nada desordenado diante do Senhor. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, serão identificadas, serão julgadas, serão corrigidas, serão colocadas no seu devido lugar. A injustiça reina por causa da escuridão, né, que há no coração dos homens, gerado pelo pecado. Mas o Senhor trará tudo isso à luz no dia em que Ele ordenar que todos venham à sua presença. Mateus mesmo, capítulo 25, esse texto nós lemos, né, na ministração anterior. Quero ler parte dele, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja como o Senhor está ordenando as coisas aqui, né? Botando do seu lado direito as ovelhas, né? Do seu lado esquerdo os cabritos. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja que neste dia o Senhor vai restabelecer de fato todas as coisas. Ele fala aqui que todas as nações serão trazidas à sua presença. Porque o pecado, a injustiça, o mal, não é apenas uma coisa particular, né? Não é algo que está reinando apenas no particular. Todas as coisas que existem nesse mundo, em que o homem está envolvido, ou seja, os governos, né, as organizações, as empresas, a escola, os militares, enfim, tudo aquilo que o homem organiza nesta terra é injusto. Está presente o pecado, né? E, infelizmente, né, não produzem só coisas boas na terra, né, mas muitos males também. Em alguns casos, né, esse tipo de organização humana produz mais males do que bem.
Quantas nações, né, que no nosso tempo presente mesmo são caracterizadas, né, por tantas desgraças, né, por perseguições, por violência, por tanta coisa ruim, né? O nosso próprio país, né? Nós podemos ver quanta coisa ruim, né, que lança a mão, né, daquilo que deveria ser para o bem, né, da sociedade e transforma num instrumento de maldade, né, de injustiça e de tantas coisas ruins, né? E sempre foi assim, sempre foi assim. Mas no dia em que o Senhor chamar e levar todos os homens à sua presença, a palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor vai fazer o ajuste, a separação das coisas. O Senhor Jesus falou, por exemplo, do julgamento de Sodoma, o julgamento de Gomorra, né? Falou do julgamento de algumas cidades de Israel, né? Ou seja, não só os homens individualmente serão levados, né? Mas vemos nas palavras do Senhor que o Senhor também julgará essas sociedades humanas. E todas elas, né, serão consertadas pelo Filho de Deus. Naquele dia, tudo será trazido à luz, né, à luz. Mas há mais uma coisa, né, que nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, temos que olhar, né, com sabedoria. Às vezes, podemos errar acreditando que na força do nosso braço nós podemos transformar, né, estas coisas e dar a elas, né, perfeição. Mas não podemos. Só Jesus, no dia da sua volta, ele de fato, né, julgará todas as coisas. Todos os governos, todos os grandes, né, tudo aquilo que a humanidade criou, né, durante a história, será julgado pelo Senhor. E ele vai corrigir todas as coisas. Então nós cremos nisso. Nós sabemos que será assim. Por isso vemos o reinado do Filho de Deus como um tempo, né, de completa paz e de júbilo, né, diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, naquele dia, irmãos, naquele dia, né, o Senhor vai recompensar o ímpio e o justo. Será um dia glorioso para os filhos de Deus, né? Porque o Senhor recompensará aqueles que praticaram a justiça. Mas aqueles que viveram na injustiça também colherão os frutos da sua injustiça. Duas coisas maravilhosas, né? Uma maravilhosa em Deus, né? A outra maravilhosa no sentido de ser
um espetáculo, mas por um lado, por outro lado, um horror, né? Vão acontecer nesse dia. Os santos, eles serão recompensados no dia do julgamento. O Senhor fará isso de forma pública. Mas os ímpios também serão recompensados. Eles receberão o fruto da sua justiça. Veja como esse dia, irmãos, é especial, né? Especial, especial. É o dia em que o Senhor marcou lá na eternidade. E todos os santos que morreram até o dia de hoje, muitos, né, injustiçados de forma assim, absurda, muitos perderam até suas vidas, servindo o Senhor, servindo os irmãos. Muitos, né, que pagaram um preço alto por causa do Evangelho, e depois tiveram suas vidas ceifadas, e aparentemente eles estão esquecidos, né? Foram deixados para trás. Muitos, ninguém sabe seus nomes, não sabe nem que fim tiveram. Mas o Senhor Deus conhece cada um pelo nome. E naquele dia, todos eles serão levantados do pó da terra e estarão diante do Senhor. E serão recompensados. Ali, todos saberão que valeu a pena e foi maravilhoso servir o Senhor. Paulo diz lá no finalzinho do capítulo 15, 1 Coríntios, né, que todo trabalho feito no Senhor não é vão. Não é vão. Todos eles serão recompensados. Recompensados. E o Senhor fará isso de forma pública, solene. Todos verão. Lucas capítulo 12, Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia. Sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. E em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Esta é uma outra linguagem, né, para dizer que o Senhor recompensará os seus servos que estiverem fazendo a sua vontade, né, na terra. Verso 43 aí do mesmo capítulo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens, todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, indique que ele não espera em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Para os servos do Senhor, esse dia é um dia desejado. Né? O servo aqui que está aguardando o retorno do seu Senhor, que foi participar de festas de casamento, é um dia especial, né?
Porque o Senhor disse, quando esse senhor voltar, encontrar o servo fiel, fazendo o seu papel, né? Ele vai dar lugar para esse servo na sua mesa e ele mesmo vai servir o seu servo. Mas o infiel, ele vai colocar num outro lugar. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, como eu já disse no início, ele é o juiz que foi designado pelo Pai para fazer esse grande julgamento. O Senhor da glória. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então veja que o grande juiz naquele dia será o Senhor Jesus, o Filho do homem. Em Atos 10, 42, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então o Senhor Jesus está constituído, foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus, o Filho do homem, foi constituído juiz de vivos e de mortos. Todos serão julgados por ele. Todo ser humano que viveu nesta terra, que está vivendo e que ainda vai viver, um dia será trazido ou terá que comparecer perante a face do Senhor Jesus e será julgado por ele. Grandes e pequenos. Milhares e milhões de homens, né, que zombaram dele, não creram nele, que foram seus adversários, seus inimigos, que perseguiram, né, os seus discípulos, que mataram os seus discípulos. Quando esse dia chegar, não tem jeito, todos eles terão que comparecer diante do Senhor. Você consegue imaginar, irmãos, como vai ser para, infelizmente, né, para muitos, esta hora, como que ela vai ser? Eles verão o Senhor na sua glória. Eles contemplarão o Senhor. Estarão na presença dele. Eles ouvirão a sua voz.
Eles ouvirão a sua voz. Eles verão o Senhor Jesus com seus olhos naquele dia. Como Paulo diz aqui, eles estarão diante do reto juiz naquele dia e serão julgados por ele. Por exemplo, Caifás, Anás, eles vão estar lá. Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas. E tantos outros vão estar lá. O Filho de Deus, mas o Filho do homem. Aqui, irmão, nós temos uma glória nisso. Isso é muito profundo. O juiz será Deus, mas também homem. Um homem. Homem. Homem perfeito. Homem santo. Homem que viveu como eles na terra aqui. Isto é muito profundo. Deus não vai mandar, né, um arcanjo para julgar os homens. Não. Deus Filho vem, mas ele vem em carne. Ele vem como Filho do homem. E se colocará na presença de toda a humanidade. Aquele que é o juiz nasceu de Maria, né? Nasceu de mulher. Tem natureza divina, mas tem também natureza humana. Ele foi crucificado, ele vai estar lá com os sinais nas suas mãos e pés, né, que foram furados. Estará lá diante de todos. E o que os homens poderão dizer para o Senhor? O Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Veja que o juiz que virá é o mesmo que um dia subiu, ou seja, foi tirado dentre nós, dentre os filhos dos homens. E ele estará sentado no trono da glória para julgar todos os homens. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja o peso das palavras, né, do apóstolo Paulo nesse texto, de
segundo aos Tessalonicenses. E no dia em que o Senhor, né, se manifestar com seus anjos, o seu poder, em chama de fogo, né, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles sofrerão eterna penalidade de destruição e serão banidos, né, da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, verão o Senhor, verão o Filho de Deus, verão, né, os santos sendo recompensados, né, e admirados. Coisa maravilhosa. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creem. O Senhor Jesus será admirado na vida dos filhos de Deus naquele dia. Essa será a sua recompensa maior. Terão tanto de Cristo, né, que se tornarão muito belos, podemos dizer assim, né? Motivo de admiração. Mas os ímpios serão banidos da face do Senhor e punidos, né, com eterna perdição. E quem vai fazer isso é o Senhor Jesus. Por ocasião da sua vinda. Ou seja, ele veio como Cordeiro de Deus, morreu numa cruz para nos salvar. Mas quando ele retornará como juiz. E ele mesmo vai fazer o que acabamos de ler naquele dia glorioso. Por isso João viu ele lá no Apocalipse, né, como cordeiro, mas também como leão. Como leão. Para o perdido, irmãos, esse dia aqui será terrível. Mas para o santo, para o salvo, esse dia será maravilhoso. Veja que Paulo está desejando esse dia. Diz, nesse dia o Senhor vai retribuir. Vai dar a paga, né? Vai dar tribulação para que se vos atribulam. E para vocês e para nós que estamos sendo atribulados, Paulo diz, nós vamos receber alívio quando do céu se manifestar o Senhor. Veja que Paulo não tinha nenhuma esperança de que a vida dele aqui nesse mundo ia se tornar uma maravilha, né? E ele não ensinava isso. Essa não é a verdade do Evangelho. Quem acredita no Evangelho que vai proporcionar uma vida de facilidades, né, de desfrute, né, das coisas deste mundo no tempo presente, ele está completamente enganado. Essa não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho está toda ela colocada no dia em que o reto juiz se manifestar. Aqui nós não vamos ter nunca descanso, porque nunca teremos o nosso coração satisfeito, porque no mundo há injustiça, porque o pecado reina no mundo, porque temos grandes dificuldades dentro de nós e fora de nós enquanto estamos nesta terra. Aqui e hoje, né, não recebemos do Senhor a recompensa que Ele nos prometeu. Mas quando Ele vier, sendo Ele fiel,
ele fará o que disse. E como fará? Por isso é necessário, né, que o Senhor venha. Que o Senhor venha. Veja, irmãos, que a obra do Filho de Deus, nesse sentido, ainda ela não terminou. O dia da sua volta, quando ele julgar todas as coisas, aí sim, isso estará caminhando para o seu desfecho final. Pois ainda todas as coisas não foram cheias de Cristo. Tudo ainda não foi medido, né, pela vara de Deus. Mas em breve será, com certeza. A palavra de Deus ensina, vamos ver mais um tópico aqui, vamos parar. Ensina, né, que o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ou seja, ter realizado a obra redentora, na sua exaltação lhe foi dado o direito de julgar todas as coisas. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, vamos dar uma olhadinha lá, capítulo 2, verso 8. Falando de Cristo, né? Filipenses 2:8, que ele a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Porque ele morreu na cruz, porque ele realizou a obra redentora, lhe foi dado o direito, o poder de julgar vivos e mortos. E todos terão que se curvar diante dele e confessar com a língua que ele é o Senhor. Então, o julgamento final, o dia do grande julgamento, é o dia da exaltação do Filho de Deus, por causa da sua humilhação. Ele se humilhou. Deus, por isso, o exaltou. Ele se humilhou. Por isso, Deus o exaltou e o fez juiz de todos. E todos terão que se curvar na sua presença. Nós já lemos João 5, mas eu quero ler de novo junto com Filipenses que acabamos de ler, para você ouvir essa verdade um pouco mais expandida, né? João 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Irmãos, quando nós, como igreja, não pregamos que Jesus é o juiz de todos, ou nós não anunciamos o dia em que todos os homens terão que se curvar diante do Senhor, que toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, nós estamos omitindo a glória do Filho de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa dizer ao mundo que Jesus é o juiz. Porque isso faz parte da sua glorificação. Ele foi exaltado, ele foi colocado nesta posição. E todos precisam ouvir esta grande verdade. Que o Senhor Jesus está nesta posição e que ele julgará todas as coisas. Ele foi exaltado pelo Pai e todos terão que comparecer à sua presença. O pecador, ele precisa ouvir isto bem cedo. Que Jesus é o seu Redentor, mas que Jesus também é o seu juiz. O Evangelho exalta o Filho de Deus como o Redentor dos salvos, mas o Evangelho também exalta o Filho de Deus, dizendo que ele é o juiz de vivos e de mortos. Por isso é anunciado repetidamente no Novo Testamento. Quando eles proclamavam que esse dia estava chegando e que o Senhor viria para julgar todas as coisas, eles estavam dizendo, olha, aquele que andou entre nós, que nasceu de Maria, que se fez homem, morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus. E agora ele está entronizado à direita de Deus. Foi exaltado, é o Senhor. E foi colocado como juiz de vivos e de mortos. E ele julgará todas as coisas. Por isso, irmãos, que há necessidade de se anunciar isso, se crer nisso e se esperar isso. Porque quando você vê a glória do Senhor Jesus, assim, se você está nele, o seu coração se enche de alegria, de esperança, de confiança e de desejo que ele volte para cumprir na sua vida todas as promessas que ele te fez no Evangelho. Se você, se eu, se o nosso coração não esperar esse Senhor grandioso aqui, a nossa esperança fica diminuída, fica enfraquecida. E não é isso, né, que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos?